tá preparado para dar risada, hein? Pode mandar, né? Porque já basta do harmonia Você tá horrorizado. Você tá horrorizado por causa da televisão, né? Sim. E se eu te contar que usar sabonete lá no passado era um pecado para eles, usar perfume era um pecado? Santo Deus. Tá em top de ensinamento. Tá em top de Sério? ensinamento. Usar perfume e usar sabonete era pecado. Meu Os Deus. primitivos da igreja aqui brasileira ensinava que era pecado usar sabonete. Então você Tia está Luiz. abismado com a questão da televisão e essa questão. E o pior, pasme, se você fosse no hospital ou você tomasse remédio, você perderia a liberdade. Por quê? Porque você não praticou a tua fé. Você está sem fé, você recorreu à medicina. Tem ensinamentos ensinando que se você procurar a medicina, você ficaria sem liberdade. Então, como é que pode dizer que Deus revelou uma coisa dessa, rapaz? Coisas demoníacas, diabólicas, ensinos demoníacos. Como é que você não vai procurar medicina? Se você, tua fé alcança, amém, louvado seja Deus. Mas se tua fé não alcança, agora você foi lá no hospital, você foi lá no médico, você vai ficar sem liberdade, porque você procurou uma coisa que foi deixada por Deus. Ô, irmão Itamar, é um dom. Ô, irmão Itamar, pegando um gancho nessa fala que você bem colocou aí a respeito do remédio e da medicina, eu vi um irmão de um canal aí, do YouTube que produzindo, enfim, ele estava falando o seguinte, que se o irmão estiver passando necessidade de fome, não tiver o que comer, a fé sem obras é morta. Ele falou desse jeito, a fé sem obras é morta. Se você estiver passando necessidade, você tem que orar e buscar a Deus para que Deus revele as irmãs da obra da piedade para atender ele. Ele não pode, o crente, ele falou desse jeito, o crente não pode falar para ninguém, ficar comunicando que ele está passando necessidade, porque Deus ouve a oração dele, a fé dele tem que alcançar para poder ele ser atendido. Totalmente antibíblico. Agora você vê, eles ensinam a pessoa a não tomar o remédio e se ficar doente morre, não pode buscar o hospital, porque tem tópico de ensinamento, você disse, está registrado isso aí, está registrado, tem documento. E agora esse ensino maligno, porque isso não é de Deus. Agora falar para a pessoa, você está passando fome? Se tranca no seu quarto e ora, que se Deus for com você, ele vai te atender. Quer dizer que se a pessoa não é atendida, automaticamente o que fica na memória da pessoa? Deus não me ama, Deus não está comigo, Deus não me escutou minha oração. E a pessoa morre de depressão, e morre de fome e de depressão, porque Deus não escutou minha oração. Olha que coisa mais demoníaca. Você veja que a medicina é dom de Deus. Está lá escrito em Efésios que o Senhor separou a uns para doutores, a outros para apóstolos, a outros para pastores. Eles são tão contra, mas ali em Efésios está escrito que Deus separou alguns para pastores, doutores, evangelistas. Então, a medicina, a pessoa vai lá, se estuda, se dedica, mas querendo ou não querendo, é um dom divino, é um dom de Deus a medicina. São pessoas que estão ali para salvar vidas, para fazer de tudo para te salvar. E você sabe que isso na vida espiritual seria tão maravilhoso, as pessoas ter esse dom de doutor, de não matar as almas, de restaurar as almas e de poder sarar. Assim como essas pessoas no mundo aí não conhecem, nunca viu na vida, mas chega um paciente ali, ela faz de tudo com carinho, com amor, para salvar. Uma pessoa que nem crente, que nem creu muitas das vezes no evangelho, faz de tudo com amor, com carinho, para salvar. E nós, muitas das vezes, cristãos, deveria ter vergonha na cara de nós condenar certas pessoas. Em vez de nós estender as mãos e nós ajudar, nós terminamos de matar, somos homicidas. Isso, né, serve como um exemplo para todos nós. Nós deveríamos pedir para Deus esse dom aí, de realmente apacentar. Se você é dono de um rebanho, por exemplo, e você tem lá as suas ovelhas, você tem seus gados, seja lá, as suas vaquinhas, ela se corta, ela se machuca, se mancha, você vai fazer de tudo para sarar, para curar ela, você não vai matar. Agora, o lobão, a pessoa que quer lá estraçalhar, ela vem para destruir, para matar, para arrebentar, de fato mesmo, porque não é dona.
não é o dono, Irmão né? Itamar, Então ele vai fazer tudo para salhar o rebanho. Um pastor de ovelhas, que uma ovelha se desgarra, é prejuízo. É prejuízo. Que pastor que quer levar o prejuízo de perder uma ovelha? Então, se ela está machucada, se ela está ferida, ele vai até a última circunstância para resgatar. Por quê? Porque é muito prejuízo você perder uma ovelha. Ninguém, a não ser que a onça coma a ovelha, mas se ela tiver condição de salvar, a gente luta. Eu já trabalhei na fazenda, a gente luta até a última. Bezerro, né? Você cura, você trata, você traz o veterinário, faz o possível, porque é prejuízo. É prejuízo. Então, o que a gente vê? Eu até falei disso num vídeo recente da campanha que eu abri. Igreja tem que ser sinônimo de hospital. O que é hospital? Ele trata do doente. Agora, eu pegar, né, por outro lado, o que a gente faz? Por exemplo, o que a gente vê, infelizmente, a congregação fazer? Infelizmente. Por exemplo, se alguém caiu em pecado, ele quer que essa ovelha venha, fique no último banco, sofra o julgamento de toda a irmandade, que todo mundo passe a olhar ela torto. Ah, eu não sou assim, mas 99 é assim. Aquela pessoa vai lá, fica envergonhada, aí o presbítero prega contra, falando que é revelação de Deus e falando, aqui tem defunto, que está morto, está fedendo, não devia estar aqui, está ocupando um lugar indigno, né? Sendo que, infelizmente, a gente viu até um presidente falando isso, né, de forma muito clara, que era inconcebível um pecador estar no meio dos santos, né? Ele falou com essas palavras, né? Agora, como? Isso seria, olha só, então isso seria eu pegar um doente, jogar ele na maca no corredor e ver se ele sara sozinho. Os médicos tratando todo mundo, mas aquele que está em mais situação de socorro, que está mais precisando, eles passam direto. Aquela alma, aquele doente que está no corredor, a tendência dele é morrer. Ele não vai se curar sozinho. Ele vai morrer. Por quê? Porque o médico, ele está no hospital, mas eles jogaram ele lá. Tipo, entra aí, irmão. É melhor que fique aqui do que vá embora. Ué, mas deixa o cara na maca lá a vida toda, ele vai morrer. Ele vai morrer, ele vai desistir, ele vai cansar. Então, o trabalho de uma igreja é fazer o possível para que essa alma recupere. E como que eu faço isso? Mostrando a misericórdia de Deus no sacrifício de Jesus. Porque Jesus é o bom pastor. Ele que morreu, ele que deu a vida pelas ovelhas. O único que derramou o seu sangue é o único que pode condenar. Então, nós temos que fazer essa alma, sim, chegar ao arrependimento, porque nós não pregamos pecado, mas nós temos que fazer essa alma chegar ao arrependimento, mas fazer o encontro dela com o sumo pastor, levar ela até o nosso Senhor Jesus, mostrar que tem perdão, que ele é perdoador, que ele morreu por todos os pecados. Não é verdade? A gente tem que tratar até que essa ovelha tenha condição de caminhar de novo no meio do rebanho. E não deixar ela sacrificada lá. Ah, tá cansada, fica lá e depois nós trata e joga ela para lá. Oh, como é que é seu nome mesmo? Ah, depois eu te vejo. E vai e deixa essa alma para lá, né? Infelizmente, é terrível, né, meu irmão? Com certeza. A gente não pode concordar com o pecado, a gente não pode passar a mão no pecado, mas nós temos que trazer o evangelho, confrontar essas pessoas, fazer elas entender que elas precisam se arrepender, que elas precisam se regenerar, elas precisam voltar ao evangelho e se arrepender. O mais importante é se arrepender, né? A salvação está em Cristo. A igreja, ela tem que ser, de fato, hospital e não tribunal. Isso de tribunal é para deixar para Cristo, deixa para Ele. Ele que deve julgar. Agora, nós, como membros, como simples ovelhas, nós não temos essa qualificação. Nós não estamos... A nossa missão, nós somos chamados para nós amar o próximo, para nós pregar o evangelho. E o que quer dizer o evangelho? O evangelho são as boas coisas, as boas novas. São boas novas. São coisas boas. Agora, que falso evangelho é esse? Que este ano Deus me mostra, que é a televisão do capiroto. O ano que vem já não é mais, né?
Então, que evangelho falso é este? Místico. Então, doutrinas de homens. A palavra de Deus, ela nos alerta. As Escrituras Sagradas, ela nos alerta para 3 situações dentro do evangelho. 3 doutrinas. Doutrinas de demônio, doutrinas de homens e a doutrina de Deus. Qual é a doutrina que temos aplicado no nosso dia a dia? Qual é a doutrina que temos aplicado na igreja, na obra de Deus? Doutrina de Deus? Doutrina de homens? Ou a própria doutrina de demônios? Então nós temos que cuidar bastante. Então todo esse falso evangelho aí é doutrina, além de ser doutrina de homens, também doutrina de demônios. Tem que ter aí um certo cuidado, saber o que de fato que é o evangelho, quais são essas boas novas. E o evangelho, ele liberta, ele transforma. A pessoa que realmente ela se rende ao evangelho, ela vai deixar de fazer as coisas erradas. Ela pode tropeçar, ela pode errar, mas a partir do momento que realmente ela se acorda para o evangelho, ela vai deixar de fazer essas coisas erradas, né? Então, quando ela é confrontada com o evangelho, às vezes vai machucar, às vezes ela vai ficar braba, mas logo ela vai entender que ela realmente precisa se arrepender e precisa viver numa vida de santidade. A palavra santo, quando a pessoa fala santo, nossa, ela acha que a pessoa é um super-homem. Não. A palavra santo quer dizer separado. A pessoa está separada. Não quer dizer que ela é um super-herói, que ela não vai fazer isso, fazer aquilo. Não. Ela é uma pessoa separada. Ela é separada do mundo. Ela não faz o que o mundo faz. Isso é ser santificado, isso é ser santo. Não tem nada de místico também na palavra santo, né? E as pessoas têm aí que santo, nossa, é o super-herói. Não, não é. A palavra santo, a raiz dela é você ser separado, ser diferente. Mas não é que você é melhor do que ninguém. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.